Olá, boa noite! Estamos em mais uma conversa de missões e eu estou alegre aí com a sua companhia e quero pedir que desde já você possa colocar aí nos comentários o seu nome, de onde você está falando. A gente sempre gosta de saber quem é que está aqui com a gente, né? E você pode participar colocando também suas perguntas, suas dúvidas. Eu agradeço desde já a sua participação. Uma outra forma de contribuir também é você se inscrever no canal. Então, se você ainda não está inscrito, faça isso agora, se inscreva. Já pode curtir o vídeo também. Se você está aqui, você gosta de missões, está interessado no tema de hoje, que é panorama bíblico sobre a situação de Israel na atualidade. Também vamos falar de outros assuntos, mas é muito importante que você esteja curtindo desde já esse vídeo. E aproveita e compartilha também. Copia o link, coloca no grupo da igreja, no grupo de amigos. Pode também divulgar pelo Facebook. Então, conto aí com a sua participação, tá bom? Então, você deve seguir os meus canais, né? Não só aqui no YouTube. Você pode seguir meu canal pessoal, Silvia Maia de Souza, no Instagram, Facebook. E aí eu coloco para você o meu WhatsApp. E você pode mirar também a câmera do seu celular e para esse QR Code você vai ter acesso ao meu telefone e a gente vai poder conversar também, tirar dúvidas sobre missões, a gente pode aí contribuir com o trabalho da sua igreja e as suas atividades missionárias também. Você pode seguir também o canal Conversa de Missões, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. E aí a gente sempre divulga também as redes da NPB, Associação de Missões Transculturais do Brasil. E você encontra tudo que você quer saber sobre missões aí no site, também no Instagram, Facebook. E tem o site também, que é muito importante. E aqui um aplicativo. E além de informações, artigos, os eventos, você também vai ter pedidos de oração, vai estar por dentro de toda a programação missionária que acontece em todo o Brasil. E aí o nosso livro, né, Expedição Missionária, a gente está aí com frete grátis para todo o Brasil. Se você ainda não adquiriu, é um excelente livro para crianças e todos aqueles que gostam da história congregacional e especificamente do missionário Robert H. Calley. Esse livro conta a história dele na Ilha da Madeira, um local onde ele passa por perseguição. Então, é muito interessante a história, desde o nascimento até a expulsão dele. Então, você pode usar na escola dominical, em EBF, nos cultos à noite, nas células, em casa também. Então, é um livro que a criança pode ler. Tem história em quadrinho, tem uma parte que é narrativa. Então, é bem interessante, apresentando aí 5 países para a criança interceder e toda a família e também conhecer, né, a realidade missionária de cada local. Então, aí fica a dica, né? Espero que você curta esse material. E vamos lá, né, para o nosso assunto de hoje, para o nosso convidado, pastor Davidson Bignon. Tá tentando há um tempão, gente, pastor Davidson. E aí, tudo bem, pastor? Tudo bem, minha querida? Um grande prazer para mim estar participando dessa live depois de muito tempo, né? Tentando agendar, a coisa estava complicada porque eu dou aula toda segunda-feira à noite. Aí é só em período de férias, como esse agora, que a gente pode tentar fazer o agendamento. Mas que bom que estamos aqui, prontos para colaborar, não é? Ótimo, fico feliz mesmo com a sua participação. Né? A gente já se conhece há muito tempo, né, Davidson? Então, Isso. já estivemos juntos em muitos momentos. Então, realmente, é um grande prazer estar com você aqui. E temos muito assunto, né, para falar, né? A gente colocou aí o tema principal sobre o panorama aí de Israel, o panorama bíblico, mas você, né, tem aí uma caminhada bem grande, ministerial, e aqui é um canal de missões, mas eu acredito que o seu trabalho também contribui, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Você que trabalha com ensino, com literatura, então isso contribui muito com o reino de Deus e também na formação de missionários, na evangelização.
Então, é bem importante. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de você. Então, se apresenta aí. Bom, eu sou o reverendo Davidson Bignon, eu sou mestre em Ciências da Religião, sou pastor congregacional, né? Sou pastor atualmente, pastor auxiliar da Igreja Congregacional de Niterói, aqui no Barreto. Eu auxilio o pastor Idauro Campos. Sou também professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento nos seminários, sou publisher editorial, escritor de livros, palestrante, sou youtuber, eu sou podcaster, eu sou também TikToker, só não fico fazendo rebolation lá no TikTok porque não tenho cintura para isso, mas eu publico livros, publico, enfim, né, participo de um monte de coisa. Então, tem um canal do YouTube, o meu tenho aulas ali, eu tenho pregações, eu tenho muita coisa ali que você pode participar. E também participei da equipe de revisores da Bíblia de Estudo Matthew Henry, publicada hoje pela Sociedade Bíblica do Brasil. Ótimo. Né? Muita coisa mesmo, né? O que eu acho bem legal aí, tudo é interessante que você falou, e a gente vai falar um pouquinho de cada assunto, mas você tem vários livros, né? Escritos. Tem. Quantos você já escreveu? Então, eu sou o dono da editora Contextualizar, que é uma editora que presta serviços a autores iniciantes. Então, caso você queira publicar o seu livro evangélico, poesia, devocionais, livros de reflexão, enfim, faça contato comigo, eu terei prazer em te explicar como funciona. Até para missionários eu também já dei ajuda, só que aí é um outro nível, né, de ajuda, porque para missionários dá para publicar livro gratuitamente e não gastando nenhum centavo, nem mesmo com impressão. Então, Legal. eu conheço o caminho de fazer isso. Se você quer missionário, missionária, e quiser, por exemplo, publicar um livro para poder vender, ter algum nível de lucro e ser revertido isso para o ministério missionário, há essa possibilidade também. Eu sei o caminho de você fazer isso totalmente de graça, entendeu? Então vai ser bem interessante também. Eu tenho vários Com livros publicados, né? Eu tenho os mais recentes, são os meus dois comentários do Salmo 23 e 91, totalmente baseado na língua hebraica, mas de uma forma simples, tranquila de entender, bem devocional também. E tem o meu último livro, o mais recente, que é o meu livro, o comentário do livro de Jó. Aí tem outros livros menores também, ao todo, há cerca de 20 livros publicados já. muita coisa ainda, Edson. Muito legal. E aí a gente vai, né, introduzir aqui esse tema, né? Isso tudo foi só apresentação, gente. Falar do seu Ministério de Ensino, que também você já está há longos anos aí trabalhando na área de ensino, e, né, já iniciamos falando também da questão da editora, mas o que eu acho interessante, Davidson, em relação tanto ao seu Ministério de Ensino, o quanto é importante a formação bíblica, teológica, né, missiológica, para aquele que vai para o campo missionário. E além do que você faz nos seminários teológicos, né, você, no seu canal no YouTube, nos seus materiais, você também está auxiliando nessa formação, né? Então, quais são as áreas, né, que você tem desenvolvido aí o seu ministério, que as pessoas podem procurar essas informações nos seus livros, né, no seu canal, porque é muito importante, né? As pessoas sempre vêm me procurar pedindo ajuda para ir para seminário, né? Eu tenho indicado o seu canal porque as pessoas querem informação e hoje a internet facilita isso, né? Ter esse Facilita conhecimento. bastante. Então, Então, fala o que você tem para oferecer para os missionários e para quem quer estudar a Bíblia. eu me converti aos 13 anos. Aos 15, eu fui chamado para o ministério pastoral e, lendo o Salmo 119 por mera curiosidade, sozinho em casa, ainda adolescente, e o meu coração ia ardendo todas as vezes que o Salmo se repetia aquela frase: ensina-me os teus estatutos.
as tuas leis, os teus estatutos. Então, eu percebi ali que o meu chamado era pastoral, aos 15 anos de idade, e mais focado no ensino. E desde então eu tenho me esforçado para isso. Esse mês de fevereiro, no final, eu já faço jubileu de prata no ministério. Vou fazer 25 anos de ordenação. Eu fui ordenado em 2000, né? E desde 2000 eu já estou, desde cedo, trabalhando com o ensino da palavra de Deus, e especialmente agora que eu fiz uma especialização na língua hebraica, e mesmo tendo mestrado, mas eu só fui pegar mesmo pesado no hebraico agora recentemente. Então, eu consigo trabalhar os originais do Antigo Testamento hebraico, era uma paixão antiga, e ensino isso para os meus alunos. Então, quem estuda comigo sabe que ele pode aprender sobre cultura judaica, a língua em si, a exegese, toda a metodologia para fazer uma boa exegese e interpretar a Bíblia com muito mais conteúdo e profundidade. E eu tenho material gratuito para quem quiser conhecer, você que tem dificuldade para estudar, porque não tem dinheiro para pagar o curso e tal. Eu tenho cursos gratuitos, e-books gratuitos também. Você pode fazer contato comigo. A nossa querida Silvia tem um link lá com todo o material que eu tenho. Eu tenho cursos gratuitos e cursos pagos também. Os pagos são baratos, são tudo de baixo ticket, né, como se fala no marketing hoje em dia, mas tem muita coisa gratuita, entendeu? Eu tenho um material gratuito muito interessante. Eu quero, inclusive, indicar para vocês aqui, tá bom? É só fazer contato. Eu vou indicar para vocês material, até curso de interpretação da Bíblia, de pregação, tudo de graça. Você pode fazer lá no meu canal do YouTube. Joia. Qual o nome do seu canal no YouTube, Davidson? É o meu nome. É só tirar aqui, ó. Sim. Tira o reverendo, tira aqui o reverendo. Sim. É só Davidson Bignon. Você vai achar pelo meu nome que está aqui. E não vai ter outro Davidson Bignon, então com certeza vão te achar. Provavelmente não. Provavelmente não. Só se fizeram meu clone, eu não sei, né? Agora está com essa onda de multiverso aí na cultura pop, né? Multiverso, já não sei. Vai que, né? Pois é. E você tem esse lado também, né? Esse lado mais humorístico, né? Você tem alguns livros que vão por essa via também, né, Davidson? Eu tenho duas comédias publicadas dentro dos meus livros. A primeira comédia foi há muito tempo, quando eu, entre aspas, converti o Don Quixote de La Mancha. É o meu livro O Apóstolo do Bigode Santo, né? Eu peguei a espinha dorsal da história de Don Quixote e converti, né? Coloquei isso adaptado ao universo evangélico. E o universo da heresia, né? Que o pessoal daí, você sabe quem, adora esse universo da heresia, né? E o meu segundo livro também envolve o apóstolo, é uma comédia um pouco mais madura, que são as loucas trapalhadas do apóstolo Valdicrey. É um outro apóstolo também, é uma loucura atrás da outra que eu criei, e você vai ter acesso também a esse material, é bem interessante. Isso. Então, né, quem tem aí meu WhatsApp, quem anotou, e acha o Davidson Bignon no YouTube, no Instagram também é fácil de achar. E a gente compartilha aí com vocês essas informações. E a gente, né, falando da literatura, é um material tanto para a igreja quanto para pessoas que não são cristãs. Claro que tem um panorama, né, bíblico, aí, uma profundidade bíblica que talvez não seja tão simples, mas muitas pessoas têm interesse pela Bíblia, né? Então é uma forma também de você apresentar o Evangelho. E muitos estão na igreja e também não conhecem muito bem a Bíblia, né? E acabam não tendo esse conhecimento todo. Eu tenho até um livro também, que eu já esquecendo, que também é na área de comédia, que é o comentário que eu fiz de todas as referências ao cristianismo dentro da série de desenho Os Simpsons. Então, eu tenho dois livros, e-books, que eu compilei num livro só,
Aham. E está lá, não é? Os Evangélicos segundo os Simpsons, em um dos livros é Homer Simpson, meu herege favorito, né? Então está lá para quem gosta desse desenho, vai aproveitar bastante também. Muito interessante. E aí, voltando para a questão também do ensino, a gente vai chegar lá em Israel, gente, mas vamos aí explorar os conhecimentos do pastor Davidson. Essa parte de ensino, como a gente mencionou, ela é muito importante para a formação do obreiro, né? E então, né, eu quero enfatizar isso, né? A importância que tem essas produções que você tem feito e essa busca para ter uma formação de qualidade, né? Então, quem está aqui assistindo precisa ter essa bagagem maior para poder ir para o campo missionário, para trabalhar na igreja, né? E aqueles que vão para fora do país ainda é mais complexo ainda, né? Que tem as barreiras aí transculturais. Então, ter um conhecimento aprofundado bíblico é muito importante, né, Davidson? E a sua ênfase, aí a gente vai caminhar para o segundo momento aqui do nossa temática, esse seu interesse pela cultura de Israel, pela cultura bíblica, né? Como é que se deu isso, esse conhecimento? Você se apaixonou pelo hebraico? Porque eu confesso que no seminário, para mim, era a matéria mais difícil. Não é difícil, né? O hebraico é muito mais fácil que o português e o grego. É que o hebraico assusta, né? Por ser uma língua semítica, é tudo ao contrário, os desenhos das consoantes são diferentes, Uhum. então a gente se assusta fácil. Mas não é difícil, difícil mesmo não é, né? Agora, quando eu me converti aos 13 anos, antes disso, eu tinha um avô que era testemunho de Jeová. Depois até, a minha mãe até que está com a gente aqui online, né? Ah, legal. Ela me disse que o meu avô, antes de morrer, se converteu, graças a Deus. Mas ele passou a boa parte da vida dele testemunho de Jeová. E eu me lembro, quando eu tinha lá meus 11, 12 anos, eu ia lá para a casa dele para visitar. Ele estava lá estudando os livros de capa dura ou as revistas da Sentinela e dava muita ênfase ao Antigo Testamento. Então, desde essa época, eu ia para lá, conversava com ele, ia tendo meus primeiros contatos com a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento. E a partir dali eu fui me apaixonando pelo Antigo Testamento em si. Depois eu Uhum. descobri que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. No seminário eu tive a oportunidade de conhecer as matérias, mas eu não estudei a língua com profundidade. Eu até tinha certa facilidade, mas era muita matéria junta, não dava para estudar com profundidade que eu queria, né? Aí ficou aquele amor platônico pelo hebraico, pelo Antigo Testamento, durante um tempo. Depois de um tempo, no Seminário Teológico Congregacional de Niterói, onde eu sou secretário e também professor, eu então percebi, o pastor Eduardo, que é o diretor, também percebeu e me deu o desafio. Você não quer dar aula de hebraico aqui para a gente, não? Então, eu meti a cara, né? Como o pessoal fala aí, eu Uhum. estudei, eu recuperei o que eu havia esquecido e avancei os meus estudos como autodidata. Nesse período, eu também recuperei o contato com o meu antigo professor de hebraico, que é o reverendo Rafael Moré. Retomei o contato com ele, só fui melhorando, e peguei turmas que ele também me deu, peguei as turmas do seminário, e agora eu estou no Seminário Betel e estou no Seminário Congregacional de Niterói, dando aulas de hebraico e para onde mais me chamarem. Que jóia. Então, aí fica a dica também para quem trabalha em seminário, convidar o pastor Davidson para dar aula também. E aí, você mencionou a sua mãe, vamos cumprimentar o pessoal que está aqui com a gente, É, né? isso aí. Tem a Rita Guimarães, a Evenildo Oliveira, a Vanilda Bignol, né? Sua mãe, Vadina, a Bignão. É. Eliane Borgonha, obrigada aí pela participação. Quem está por aí, deixa um olá para a gente. Fala aí um pouquinho do que vocês estão achando da live, perguntas sobre a Israel. A gente vai entrar nesse assunto já já, né? Então, como você disse, né, a língua hebraica dá aquele susto, né, quando a gente entra no seminário, por ser muito diferente da língua portuguesa, a estrutura, né? Você tem que estudar todo o vocabulário,
né? Aquela parte inicial é bem complicada, mas ela é importante, né? É importante que tanto o estudante de teologia e o missionário, o leigo também que queira se aprofundar na Bíblia, conheça essa parte cultural que a Bíblia tem, né? E Ó, a por língua. exemplo, todo crente fala hebraico sem saber. Fala. Pois é, de uma forma, né? O Yahvé. Ah, você não fala amém? Amém. Amém é hebraico, aleluia, É verdade. Ebenezer, são palavras hebraicas, né? A gente não traduz, né? É Aliás, verdade. ó, uma curiosidade, porque no meu estilo de aula, eu já começo explodindo a cabeça do seminarista. Ah, Eu costumo dizer que eu não sou do Hamas, eu não sou kamikaze, mas eu gosto de explodir cabeças. Então, eu explodo a cabeça do seminarista logo de cara. Depois que eu explodo a cabeça de uma curiosidade que ninguém sabia, eu vou falar uma agora. aham. E depois é que eu entro com matéria, exercício e por aí vai. Mas uma curiosidade é que Ebenezer não significa até aqui nos ajudou o Senhor. Veja Hum, só, olha só. não significa. Porque em hebraico, Ebenezer significa o seguinte: é a junção de duas palavras hebraicas. Ever, Ah, que é pedra, e uhum, azar, o Ezer vem de azar, que é o uhum, verbo que significa ajudar. uhum, Ou seja, Ebenezer significa pedra de ajuda. uhum. Então, Ah, quando Samuel falou Ebenezer, por que eu vou chamar esse lugar aqui, essa pedra de Ebenezer? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Então, o sim, nome da pedra é pedra de ajuda. E por que ele sim, deu esse nome? Porque o Senhor estava ajudando até aquele momento. sim. Entendeu? É interligado, mas não é a mesma coisa, Não né? até que nos ajudou o Senhor não é tradução de Ebenezer. Mas é Entendeu? a situação que aconteceu É o contexto, naquele isso aí. momento. É o contexto. Outra coisa é Shekinah, que o pessoal fala, Shekinah, né? Uhum. Palavra hebraica, só que não está na Bíblia. Shekinah não É, está na Bíblia. O conceito está, mas a palavra não está. Você vai achar sim, Shekinah na cultura rabínica posterior. Na Bíblia não tem Shekinah. Na Bíblia tem Kavod. E, de fato, glória não é Shekinah. Glória é Kavod. sim. Shekinah é presença revelada. Entendeu? Ó. Então, É são bem muitos legal. detalhes, né? É, E essa é a grande questão, né, Davidson? Porque são tantas informações hoje, né? São cada um interpretando e trazendo de uma forma diferente a Bíblia e voltar para as línguas originais e fazer essa exegese, que é algo trabalhoso, custoso, mas traz uma luz, né? Uma revelação totalmente diferente, mas sim. precisa de dedicação para estudar. E os seus livros têm, né? Quando você fez Tem. o Salmo 23, acho que o de Provérbios também, né? É onde Salmo foi Jó, 91. Salmo Salmo 91 e 91. depois Jó. Tem muito de Isso. hebraico ali. O Salmo 23 e 91 é totalmente no hebraico. Palavra por Aham. palavra, versículo por versículo. O livro de Jó, que é o comentário que eu fiz sobre Jó, é um comentário além do sofrimento. A disputa pela integridade no livro de Jó. Ali não é um comentário extensivo no hebraico, porque o livro de Jó é muito grande, seria o trabalho de uma vida inteira, mas especialmente no prólogo e no epílogo, eu peguei o hebraico ali e trouxe Uhum. as curiosidades e os temas difíceis e polêmicos, como, por Legal. exemplo, por que o justo sofre, o dilema de Epicuro, essa questão de por que Deus permite o mal, onde que entra tudo isso. Então, está tudo lá, o problema do mal, do sofrimento, está tudo lá, entendeu? Entendi. Ótimo aí para também o pessoal se aprofundar. E vamos agora falar da situação de Israel, esse É, panorama bíblico aí. E algo assim que não dá para fazer em alguns minutos, né, Davis? A gente vai fazer exato. assim, só uma introdução do tema, que eu tenho certeza, né? Você até me mandou um vídeo também que fala sobre o assunto. Então, aqui é para trazer
esse tema para aqui para o canal e realmente pensar no que está acontecendo, né? Que eu não sou o meu marido, Elicélio Júnior, né? Que é muito amigo aí de Davidson. Ele gosta muito desses assuntos, assim, quase heréticos, aí, como o Davidson gosta de dizer. Mas eu já sou aquela pessoa mais assim, será que é? Será que não é? Mas eu confesso que esse momento de Israel, esses últimos conflitos, né? Agora a situação de Gaza, né? Trump está ali Tanto colocando apoio seus incondicional. isso tudo me faz assim pensar que a coisa tá caminhando aí para uma situação diferente. Mas vamos lá. Vamos fazer esse panorama aí didaticamente, que o pastor deve ser muito didático, para o pessoal entender. Tudo bem, vamos falar então de Israel, né? Ela mencionou aqui, né? A Silvia mencionou. ah, um- Na verdade, eu tenho um vídeo que eu mandei para ela, mas também tenho uma playlist especial gratuita no meu canal do YouTube. O nome da Aham, playlist é A Saga de Israel. Foi uma aham, série de palestras que eu dei em uma igreja nossa e uhum, as aulas estão ali, né? aham, Então, eu peguei desde Abraão até chegar hoje com essas guerras atuais de Israel. Especialmente, eu fiz um vídeo especial só uhum. sobre as guerras mais importantes, e fiz esse apanhado, tá? Você vai achar também lá, a Silvia tem o link para este vídeo especial, e você vai ver lá de um modo muito didático, resumido, tanto as guerras quanto também o modo como Deus atuou em cada guerra, milagres que aconteceram, inclusive, né? Você vai ter acesso a esse material também gratuito lá no meu canal do YouTube. Tá bom? Então é muito importante que você conheça o meu canal, assine, clica no sininho, compartilha, dá like, aquelas coisas todas, né? Que a Silvia está acostumada a fazer também no canal dela. Então, a questão é que Israel, ele ainda está, é a nação que ainda está no centro dos acontecimentos, especialmente na escatologia. Então, eu inclusive mandei para a Silvia um breve resumo disso tudo, que depois, se ela quiser, ela pode passar para você também, tá? Por exemplo, lá a gente pode perceber que Israel é o relógio profético de Deus, quando a gente percebe lá em Ezequiel, capítulo 37, versículo 21, que diz o seguinte: Assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei os filhos de Israel dentre as nações, para onde foram, e os congregarei de todos os lados e os introduzirei na sua própria terra. Então, essa é uma promessa que se cumpriu em 1948, tá? Nessa data, a ONU aprovou a criação do Estado de Israel dentro do movimento sionista. Tudo isso você vai ver nesses vídeos que eu já indiquei aqui, com o resumo da história de Israel e as guerras de Israel. Você vai ver que em 48 já a ONU aproveitou, inclusive com o voto de Minerva de Oswaldo Aranha, um brasileiro que constituía a ONU naquele período, naquele ano, e ele deu o voto de Minerva a favor da criação do Estado judeu, para que Israel, então, conseguisse permanecer vivo. Então, o que acontece? Deus prometeu isso. Aqui em Ezequiel 37, 21, é promessa de Deus que já se cumpriu. Também Isaías 54, versículos 4 e 5, diz o seguinte: Não temerás, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes. Aqui falando para Jerusalém, né? Porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, ele será chamado o Deus de toda a terra. Então, promessas de Deus de restauração para Israel, que estava no contexto de cativeiro. Mas, além disso, Israel tem um papel muito importante ainda no que vai acontecer, até mesmo em nossa perspectiva atual.
Porque o papel de Israel na escatologia bíblica ele é também muito importante, Silvia. Olha o que diz aqui, ó. Deus também prometeu que iria restaurar, tanto nacionalmente quanto espiritualmente, a nação de Israel. Então, você vê aqui que é uma promessa que Deus faz para a nação inteira, e não apenas para alguns indivíduos ou para certos grupos, mas a nação inteira é alvo dessa profecia que está lá em Zacarias, capítulo 12, versículo 10, que diz o seguinte: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Então, esse texto aqui fala sobre essa redenção nacional e espiritual que Israel receberia de Deus no futuro. Isso é promessa escatológica. Além disso, no período de grande tribulação, Israel, especialmente Jerusalém, seria o centro desse período de grande tribulação, que vai acontecer também. Veja lá em Mateus 24, de 15 a 16, o que foi que Jesus disse, né? Ele disse: quando, pois, virem o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, aqui ele se refere ao anticristo, no lugar santo, quem ele entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqui se refere a esse lugar em que Jerusalém seria o alvo, então, desse período de grande tribulação. Né? Será, portanto, o palco dos eventos escatológicos finais. Né? Além disso, a salvação de um remanescente também é prometido a Israel dentro dessa perspectiva escatológica. Olha o que diz em Romanos, capítulo 11, versículo 26. Olha o que Paulo disse, né? Ele diz: e assim todo o Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o Redentor e desviará de Jacó as impiedades. Olha que interessante. Jacó aqui é uma referência a Israel, né? Então ele terá todas as suas impiedades desviadas, ou seja, purificadas, tiradas de perto dela. Por quê? Porque o Redentor ele já veio de Sião, né? E ainda prevalecerá o remanescente fiel de Israel, que junto com a igreja estará então compondo o povo de Deus do fim dos tempos, nesse período escatológico, tá? Então, no final, muitos judeus reconhecerão Jesus como o Messias, como nós conhecemos hoje por sermos cristãos. Tá dando para entender até agora, minha querida? Posso continuar ou você prefere que eu dê uma paradinha para você fazer perguntas Não, ou algo assim? pode continuar. É interessante, né, você trazer todos esses textos para mostrar, né, o quanto está a Bíblia nisso tudo, né? Que a gente só Tudo na precisa Bíblia. realmente se aprofundar Exatamente. nisso tudo. E a questão é que muitas vezes está em livros diferentes, né? A gente acha que tudo está em Apocalipse, mas não é É, bem assim, né, no, Deison? no próprio seminário teológico, eu não estudei isso. Eu não se Uhum. acostuma estudar isso. Eu tive que fazer essa busca desse conhecimento depois do seminário, entendeu? E é Uhum. interessante que hoje, com a internet, muita coisa está à disposição, né? Pois Mas vamos entrar agora num tema que é bastante complicado, tá bom? Dentro da teologia cristã, inclusive na nossa tradição. E sobre esse tema eu quero indicar um livro muito bom, um livro chamado Por Amor de Sião, do Dr. é. Franklin Ferreira, publicado pela Edições Vida Nova, tá? Ele vai falar especificamente sobre esse tema que eu vou tratar agora, dentro Uhum. do que eu preparei aqui, que você pode enviar como um resumo, né, para quem desejar também conhecer. É o Tá. tópico do erro da teologia da substituição, ou também chamado teologicamente de supersessionismo. Ou seja, nessa teoria, nessa teologia, que é uma teologia que não tem base bíblica, mas ela é pregada no meio evangélico hoje, especialmente aqui no Brasil, ela é pregada como se tivesse base bíblica, só que não tem, tá? E eu vou provar Uhum. para você aqui que não tem. Então, essa teologia da substituição, ela diz o seguinte, que Israel falhou no seu papel como povo escolhido de Deus,
Então, Deus rejeitou Israel, jogou Israel para o escanteio e ficou lá na sarjeta lá. E hoje Deus está querendo alcançar o mundo só pela igreja. Em outras palavras, Deus rejeitou Israel e, portanto, substituiu Israel pela igreja. Só que isso não tem base bíblica. Você vai ver aqui comigo. Eu acho que você vai concordar comigo, tá? Preste atenção no texto que eu vou agora ler para você, o que Paulo disse em Romanos capítulo 11. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. Tá legal? Eu recomendo que você esteja lendo, estudando Romanos 11 inteiro, porque ele fala sobre o papel de Israel até no plano de salvação de Deus para a humanidade. Olha que coisa importante, né? Olha o que Paulo disse, ó, Romanos 11, versículos 1 e 2. Anote aí, ó. Por acaso Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, pois eu também sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, ele reforça aqui, a quem de antemão conheceu. Então, se Deus chamou, se Deus conheceu, ele não revoga a sua decisão. E Deus não rejeitou o seu povo. Paulo fala claro como um cristal aqui. É uma água cristalina. Você pode ver claramente, sem nada turvo, o que Paulo disse sobre se Deus havia rejeitado Israel ou não. Então, como é que alguns pregadores, eu inclusive falei isso no passado, antes de conhecer essa verdade, como é que alguns pregadores hoje dizem que Deus rejeitou Israel? Não, não rejeitou. E nem substituiu Israel pela igreja. Você vai ver aqui que Deus só tem um único povo. E a gente vai entender como é que isso funciona, porque Paulo explicou sobre isso em Romanos capítulo 11. Veja aqui, ó. O pacto de Deus com Israel é eterno. Veja lá ainda em Romanos capítulo 11, agora no versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, já vimos aqui que Deus chamou Israel. Deus vocacionou Israel para fazer o papel que ele tinha que fazer, que era ser o testemunho de Deus para todas as nações pagãs de toda a história de Israel, inclusive para nós hoje. Israel foi chamado para ser modelo para o mundo de tudo que Deus quer, como sendo um povo que obedece às suas leis, um povo que seja perfeito. O fato de Israel falhar ao longo do tempo e de sua história, desse grande ministério de ser o exemplo de Deus para o mundo todo, isso não invalida a ação de Deus também usando ainda esse povo, essa nação, a nação de Israel. Tanto é que Deus pegou pela mão a nação e fez com que Israel não falhasse em sua missão, porque Israel nos entregou duas coisas muito importantes. Israel nos entregou, né? Deus nos entregou através de Israel a Bíblia Sagrada. Lembre-se de que a Bíblia é um livro 100% feito por judeus, inicialmente para judeus, e nós, como gentios e povos de outras nações, somos também alcançados pela bênção da palavra de Deus oferecida por Israel. Tá? E, além disso, o mais importante, Israel nos deu o Messias. A maioria das pessoas esquecem de que Jesus era judeu, e judeu pleno, praticante, desde a sua infância, entendeu? Então, Deus tem sim um pacto, uma aliança que ele fez lá no passado com Israel. Essa aliança ainda está viva até hoje, não foi revogada em momento algum. E nós, como igreja, fazemos parte também dessa mesma aliança que Deus inicialmente costurou, fez nesse pacto com Israel. E hoje nós estamos debaixo dessa aliança melhorada, modificada, essa mesma aliança agora no seu aspecto mais importante em Cristo Jesus. Cristo é a renovação dessa aliança e a completude dessa aliança que Deus havia feito lá com Abraão, até antes de Abraão, com Noé, né, com a nação, com a própria humanidade, né, desde lá atrás. Então,
Estudar isso é muito bonito, isso faz uma diferença muito grande no modo como nós devemos hoje olhar, inclusive, para a nação de Israel. Não quer dizer que a nação de Israel seja perfeita, ela não é. Mas mesmo não sendo, ela foi vocacionada para tentar ser. Assim como nós da igreja. Ninguém aqui é perfeito, mas a gente foi vocacionado para tentar ser o mais próximo possível dessa perfeição. Entendeu? Bom, continuando aqui, a igreja também ela tem o dever de evangelizar Israel. E aqui vem uma parte muito importante, inclusive o puxão de orelha que a gente precisa dar para a igreja ocidental. A igreja ocidental faz campanhas missionárias para alcançar muçulmanos, para alcançar povos indígenas, e está certo, não está errado em fazer isso. Mesmo tentando fazer isso, tem muita dificuldade, tem muita luta. Hoje em dia, a Europa precisa ser muito evangelizada, ela que já foi o berço de missionários lá no passado, especialmente no século XVIII, XIX, né? Ela foi o berço e também o celeiro de missionários. Hoje ela precisa ser evangelizada. Mas a questão é que ninguém se preocupa em falar de Jesus, ou em falar, né, na língua hebraica, em falar de Yeshua para os judeus que não reconheceram Jesus como Messias. E é importante também, você vai entender o porquê agora aqui, tá? A igreja tem também esse dever de evangelizar Israel. A igreja precisa de Israel para poder fazer parte como um grupo enxertado nessa aliança inicial em Cristo Jesus, que Deus fez inicialmente com o seu povo, com a nação de Israel. E também Israel precisa muito da igreja, porque Israel se perdeu, dentre tantas ocasiões que ela também se perdeu ao longo da sua história, ela perdeu a conexão com o único e verdadeiro Messias, que é Jesus Cristo. E a igreja tem a conexão com o Messias. Então, Israel precisa da igreja para conhecer o Messias Jesus. E a igreja precisa de Israel para estar enxertada nessa aliança que o próprio Jesus trouxe para nós. E a igreja precisa também de Israel para compreender melhor a Bíblia, para que possa entender, então, a mensagem que Deus deixou para a igreja, para todo servo de Deus, serva de Deus também. Né? Veja o que diz aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 16, sobre a responsabilidade que a igreja tem de pregar também a Israel. Tá? Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego, também do gentio. Mas primeira prioridade é para o judeu. Entendeu? Outro texto, Joel 2,32, que é um texto profético, que diz o seguinte: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, inclusive o israelita, inclusive o israelense hoje em dia. Então é preciso pregar o evangelho a todas as nações. Israel não está excluído desse grupo de alcance mundial que a igreja precisa ter. Tá? Então deve ser pregado, sim, dando prioridade, inclusive, para Israel, que infelizmente a gente não tem feito. Alguns por motivo ideológico, por motivo de preconceito religioso, até de antissemitismo, tem jogado Israel às traças. Israel, na verdade, ela é grande parte do relógio escatológico de Deus para a humanidade. Tá? Então, se quisermos que Jesus volte e abreviar a volta de Cristo, a gente precisa olhar com carinho para o povo judeu, o povo que ele escolheu desde o Antigo Testamento, desde o passado. Tá legal? Bom, existe também o antissemitismo evangélico, infelizmente. A gente percebe, desde que essa guerra estourou, a gente tem percebido grupos evangélicos que se colocam contra Israel, chamando Israel de genocida, inclusive, o que é uma afronta, porque o termo genocida foi inventado por um judeu logo após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto nazista. Então, não faz sentido chamar os judeus de genocidas, porque isso é uma afronta à própria história dos judeus
que foram massacrados lá por Hitler, na época do Holocausto nazista, foi massacrado agora recentemente, no fatídico 7 de outubro, e de fato foi um dia horrível, foi tão violento e tão terrível, só que em menor escala, mas ainda assim tão terrível em termos de atrocidade quanto o Holocausto nazista, né? E a gente pôde testemunhar isso, e nós somos testemunhas da história recente. E não faz sentido, inclusive a ONU, condenar Netanyahu, por mais errado que ele seja em algumas coisas, por mais que ele esteja exagerando em algumas coisas, não faz sentido condenar Netanyahu como se ele fosse o culpado por isso tudo. Ele é a vítima, assim como a nação de Israel foi a vítima desses ataques do 7 de outubro. Então, não faz sentido. Hoje, inclusive, já faz 500 anos, aliás, 500 dias, em que esses que foram levados no 7 de outubro já são 500 dias que eles estão ainda em poder do Hamas, lá na faixa de Gaza. Não se sabe sequer se estão vivos. E hoje fazem exatamente 500 dias em que 93 levados, né, cativos, ainda estão lá. Alguns até possivelmente já tenham morrido e sequer as famílias podem saber disso. Foi horrível, não tem precedentes, não tem desculpa para você dizer que Israel é o culpado por isso tudo. Não é. Tá? Israel aqui é vítima dessa situação e nem também os árabes, os próprios palestinos, os habitantes de Gaza são os culpados. Também não. Especialmente o pessoal de Gaza é tão vítima quanto Israel. Os culpados são o grupo terrorista Hamas, o grupo terrorista Hezbollah, os grupos terroristas menores que estão lá na faixa de Gaza, estão lá no norte de Israel, no sul. Inclusive o Egito, que é um país de cultura árabe, não está ajudando a faixa de Gaza. Ele não quer nem se meter nisso, porque ele sabe o vespeiro que é. Entendeu? Agora parece que Trump está fazendo acordos lá com o Netanyahu, está dando apoio incondicional e possivelmente possa chegar a algum acordo de paz ali, um cessar-fogo. Mas todos sabemos, negociar com o terrorista é muito difícil, assim como aqui no Brasil, negociar também com traficante, com bandido de morro, é impossível praticamente, né? Mas ainda assim, não tem outra escapatória, tem que buscar, em primeiro lugar, a via da reconciliação, ainda que lidando com criminosos, terroristas, pessoas que querem o extermínio de Israel. Eu não sei se você já ouviu falar, mas o povo terrorista e o povo árabe também, o povo de Gaza, tem um cântico que eles fazem, que é o cântico do rio ao mar, Palestina livre. Tá? Então, algumas coisas eu preciso explicar para você. Em primeiro lugar, do rio ao mar se refere, o rio é o rio Jordão, e o mar é o mar Mediterrâneo. É a localidade geográfica em que Israel está inserida. Então, Israel está entre o mar Mediterrâneo e o rio Jordão. Isso quer dizer que eles querem a Palestina livre de Israel do rio ao mar, ou seja, Israel totalmente riscado, apagado do mapa. Isso está classificado justamente nessa noção de antissemitismo e também de genocídio, porque eles querem exterminar toda uma etnia, assim como Hitler tentou fazer na Alemanha nazista. Então, isso é genocídio, entendeu? É você tentar, de modo sistemático, objetivo, exterminar a ponto de não deixar nenhum ser vivo de uma etnia. Isso é o genocídio. Tá? E o pessoal fala tanto sobre isso que acaba banalizando o conceito. E é um conceito importante, muito sério, muito violento até, né, para você compreender. Bom, em João 4:22, a gente precisa se livrar desse antissemitismo evangélico, inclusive no meio de alguns grupos evangélicos, porque em João 4:22, Jesus disse:
A salvação vem dos judeus. Por que que a salvação vem dos judeus? Porque o Messias veio dos judeus. O Messias era judeu. E ele trouxe a salvação. Então, você negar Israel, odiar Israel, é o mesmo que você odiar o plano de salvação que Deus criou para a humanidade. Entendeu? Veja ainda Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. E diz assim: porque você, Israel, aqui, né, é o povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus o escolheu para que fosse o seu próprio povo, dentre todos os povos que há sobre a terra. Por isso que Deus ama Israel. Como que eu vou explicar isso? Eu não posso explicar. Você pergunta para Deus. Deus é quem definiu isso e não eu. Né? Então, odiar Israel é lutar contra o amor de Deus. Assim como lutar contra a igreja é lutar contra o próprio Cristo. Entendeu? Então, Gênesis 12, versículo 3, Deus prometeu isso para Israel. E é inclusive, ele falou para Abraão, né? É inclusive o grande tema do sionismo cristão, que você vai conhecer um pouco mais lá no livro que eu já indiquei aqui, o livro Por Amor de Sião, de Franklin Ferreira. O texto de Gênesis 12, versículo 3 diz: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Já parou para pensar isso? Quem amaldiçoar Abraão e Israel também, por extensão, vai receber as maldições do próprio Deus, porque o Deus ama Israel. Então, isso é coisa muito séria. O povo, eu ouvi de alguém que se disse cristão, dizendo que odiava Israel, mas porque ele estava dominado pela sua ideologia política. Entende? E isso tem um peso muito sério no relacionamento do cristão com Deus. Porque Deus amaldiçoa e Deus odeia quem odeia o povo que ele escolheu. Percebeu? Tudo bem. Posso continuar ou não? Já estou no finalzinho aqui. Tá, joia. Vamos entender aí toda a história. Pode continuar. Vamos seguir, então. Vamos seguir. Qualquer pergunta que o ouvinte, né, quem está assistindo a gente, se Participa quiser aí. fazer, escreve aí, por amor de Genésio, né? Escreve aí que eu vou tentar explicar, se eu souber a resposta, naturalmente. Né? Faz uma pergunta difícil, gente, aí para ele. Faz uma pergunta cabeluda aí, entendeu? Se eu souber, eu respondo. Vamos lá. Profecias cumpridas e a cumprir envolvendo Israel. Sim, tem material que já foi cumprido e tem o que ainda virá, né? Você já mais ou menos já faz uma ideia. Já cumpridas, quais são? A restauração da nação de Israel como um todo. A restauração tanto política, nacional, que já aconteceu, mas agora espiritual ainda vai acontecer. Tá? Mas a restauração da nação já aconteceu, já existe, ela está no mapa, embora lute com povos ao seu redor que querem tirá-la do mapa. Aliás, Israel é do tamanho mais ou menos do nosso estado do Acre, e Israel é o único país daquela região que é democrático, tem liberdade. O restante é tudo oprimido, oprimido pela religião, especialmente a religião árabe. Israel é o único país democrático. Para você ter uma ideia, Silvia, lá em Tel Aviv, a capital política de Israel, não a capital religiosa, que é Jerusalém, mas Tel Aviv é a capital política de Israel, é lá que acontece a maior passeata gay do mundo. É lá. Enquanto que nos povos vizinhos, que são de maioria árabe, né, eles matam gays. Eles torturam e matam gays em praça pública para servir de exemplo. Batem mulheres até hoje em praça pública, o marido faz isso para servir de exemplo, demonstrar submissão. Qualquer um que tenha estudado a cultura árabe sabe do que eu estou dizendo. Israel é o único país daquela região que tem liberdade.
Tanto é que, pelos seus vizinhos, Israel é chamado, pejorativamente, claro, de o pequeno Satã. Estados Unidos é o grande Satã, porque é a grande Babilônia, né? É o grande Satã, porque é a liberdade, vira libertinagem, vira essa loucura que é de fato. A liberdade tem o seu preço. O país né, que busca a liberdade tem o seu preço, isso. E já é o pequeno Satã, porque ele é amigo e procura imitar os Estados Unidos. Que para a cabeça do árabe, isso não faz sentido, isso é uma afronta contra Alá, que é o modo como o árabe chama Deus. Né? Então, é muito fácil a gente entender como, de fato, a gente precisa compreender a importância de Israel para aquela região. Se Sim. Israel deixar de existir naquela região, acabou. Vai ser o domínio muçulmano sobre todo o mundo, como eles já estão fazendo, inclusive, na Europa. Perseguem e matam cristãos também, entendeu? Não é só judeu, é cristão também. Então, qualquer um que segue aqui as postagens da Missões Portas Abertas sabe do que eu estou dizendo. Países como esse, Coreia do Norte, são países que torturam e matam cristãos. Tá? Bom, então, essa profecia já cumprida, de Ezequiel 37, 21, é que Deus restauraria a nação de Israel. Isso já aconteceu em 1948. Outra profecia já cumprida, Jerusalém sob o controle judaico, como está lá em Lucas 21, versículo 24. De fato, essa profecia já se cumpriu, e já hoje está sob, Jerusalém, na verdade, está hoje sob o controle judaico. Tá? Então, Deus já cumpriu essa promessa. Também já foi cumprida a promessa de dispersão e retorno de Israel. Por causa dos cativeiros, né, de Israel, lá do passado, houve a dispersão. Ou a palavra grega, diáspora, é a dispersão. Mas hoje já está acontecendo o termo hebraico chamado de aliá. Aliá é o retorno de Israel do povo de Israel para a sua nação, para o seu lugar geográfico, para a sua terra. E o texto está em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 3, e essa profecia da dispersão e do retorno já se cumpriu também. Tá? Então, essas são as 3 profecias que já se cumpriram com respeito à terra de Israel. Agora, ainda a se cumprir, tem mais 3. A primeira delas, a conversão nacional de Israel, como está lá em Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Essa conversão nacional de Israel não aconteceu ainda. Tá? Ainda lutamos, oramos, evangelizamos, deveríamos evangelizar mais, como eu já disse, para que haja uma conversão maciça e nacional em Israel, aceitando Jesus como Messias e Yeshua como Messias. E a igreja precisa se despertar para esse campo missionário, como em geral a igreja não faz missões em Israel. Infelizmente não faz. Mas até onde eu tenho conhecimento. Né? A grande tribulação e o governo do anticristo, que também envolve Israel, também não aconteceu. Ela ainda vai acontecer. Quem sabe até estamos num momento muito próximo disso acontecer. Mas o fato é que ninguém pode dizer que vai ser agora, que vai ser amanhã. Não temos como saber, tá legal? Só aguardamos acontecer e Israel, Jerusalém, está no centro desse problema aqui da grande tribulação. Também não aconteceu ainda o reino messiânico de Yeshua em Jerusalém, como está em Isaías, capítulo 2, versículos de 2 a 4. Inclusive, esse texto é interessante eu ler para você. Deixa eu dar olhar aqui o texto. Isaías, capítulo 2, de 2 a 4, diz o seguinte: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor, que é onde hoje está a cúpula da rocha, né? Aquela cúpula dourada lá em Jerusalém. Então, nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as ruínas, sobre as colinas, aliás.
e para ele afluirão todas as nações. Olha aqui, promessa escatológica. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo de Deus, do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Versículo 4. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Alguns entendem que aqui se refere ao milênio. Outros se refere que é a condição final mesmo da nação de Israel, inclusive da igreja. Sendo o milênio seja o estado final, não faz muita diferença. O fato é que o local geográfico de Jerusalém, especificamente o Monte do Templo, que é o monte onde existia o templo, todos os templos, e hoje está ocupado pela cúpula da rocha, esse templo terá de ser reconstruído. E a profecia está aqui em Isaías 2. E a reconstrução do templo fará toda a diferença e será o marco da escatologia no final dos tempos. Bom, isso aqui é muito importante. Eu quero agora finalizar o conteúdo que eu preparei, Silvia, e responder por que o cristão deve amar Israel e não odiá-lo. É importante eu falar isso. Por que o cristão tem que amar Israel? Primeiro, porque Deus ama Israel. Você já viu comigo em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Deus ama Israel. Se eu odeio Israel, eu estou indo contra o amor e o coração do próprio Deus. Em segundo lugar, porque Jesus também era judeu. Em João 4, 22, você viu a salvação vem de Jesus. E Jesus era judeu. Por isso a salvação vem do judeu. Em terceiro lugar, por que eu tenho que amar Israel? Porque Israel tem um papel escatológico essencial, como acabamos de ver agora aqui, e você pode ver em Romanos 11, 26, o papel escatológico de Israel e a igreja sendo parte desse único povo junto com Israel. Deus só tem um povo, Deus não tem dois povos. O povo de Deus é um só. Israel está com a igreja e a igreja está com Israel. Ambos esses grupos diferentes, Israel e gentios, são parte de um povo só. É o povo de Deus. Entendeu? Então não tem por que fazer diferenciação. Tudo é um povo só. Então, Israel tem sim um papel escatológico essencial, e Romanos 11, 26 fala sobre isso. Em quarto lugar, por que eu tenho que amar Israel? Porque as promessas de Deus a Israel também são irrevogáveis. Romanos 11, 29 fala que todas as promessas de Deus são irrevogáveis. Cada decreto de Deus não é passível de revogação. O próprio Deus vela pelo cumprimento eterno de suas promessas, dos seus pactos, das suas alianças. E a aliança com Israel também é parte desse pacto eterno. Então, não foi revogado. Israel ainda é amado por Deus. Deus ainda conta com Israel na consecução escatológica daquilo que ele próprio preparou para o final das eras. E, por fim, eu quero fechar, então, com esse último versículo aqui. Por que o cristão tem que amar Israel? Não tem outra opção para o cristão. Porque a prosperidade dos cristãos está ligada ao próprio bem de Israel como nação. Aqui não é para espiritualizar o Israel espiritual, não, é o Israel como nação. Salmo 122, versículo 6, fala isso. O texto diz o seguinte: orem pela paz de Jerusalém, sejam prósperos aqueles que te amam. Não é Jerusalém celestial, é Jerusalém terrena, é a Jerusalém Israel, tá? É a Jerusalém geográfica. Então, para fechar, tá? Para poder fazer o remate, Israel é o centro das promessas escatológicas de Deus.
A igreja não substitui Israel, mas tem um papel fundamental na evangelização dos judeus. Os cristãos devem amar Israel e rejeitar o antissemitismo, pois o futuro da igreja de Israel estão interligados no plano soberano de Deus. O sionismo cristão, que é o modo cristão amar e querer que Israel permaneça com seu Estado judeu lá na Terra Santa, esse sionismo cristão não é apenas uma posição política, mas uma convicção bíblica. Orar por Israel e apoiar o seu povo é um dever espiritual, como está escrito em Gênesis capítulo 12, versículo 3, que diz o seguinte: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Tá bom? Espero que tenha sido didático, que tenha sido simples e claro. Caso haja alguma pergunta, minha querida, pode fazer aqui. Eu terei prazer em ajudar respondendo aqui todo esse estudo que eu trouxe aqui para você. Muito bom, Davidson. Vou deixar aí para o povo colocar suas perguntas, tá? A gente vai dar um tempinho. E, né, você falou assim realmente muito didático, né? E principalmente aí já com o nosso tema de missões, a gente vai estar orando por isso agora, né? Para que Deus levante pessoas para pregar o evangelho ali em Israel. Existe um movimento muito pequeno, tanto no estado de Israel quanto no mundo inteiro, né? Na pregação para esses que ainda estão dispersos, mas a obra missionária como um todo precisa de trabalhadores, como o próprio Jesus falou, né? Então a gente precisa rogar por mais trabalhadores, por aqueles que vão anunciar o evangelho. Então vamos aproveitar esse momento? Grande, né? Pode falar. A seara é muito grande. Pois é. Então vamos pedir a Deus, né, que cumpra aí a sua vontade em relação a Israel e que escolha pessoas para estarem indo até lá. Vamos orar, então? Feche seus olhos. Pai, eu quero agradecer por esse momento, pela vida do pastor Davidson, sua esposa, Deus, seu ministério. O Senhor continue a abençoá-lo. Ó Deus, que o ministério dele de ensino, de literatura, junto com a editora, possa ser bem sucedido, que cada vez mais o teu reino possa crescer e se desenvolver através do ministério que você deixa aí. Ó Pai, nós clamamos nesse momento por Israel. Ó Pai, meditamos aqui na tua palavra, estudamos em tantos textos, ó Pai, vendo as profecias que foram dadas, ó Pai, aquelas que já foram cumpridas, aquelas que ainda vão se cumprir. Mas, ó Deus, que o nosso coração se volte realmente por essa nação, por esse povo. Que o Senhor, ó Deus, coloque aí no coração da tua igreja o desejo de interceder pelo povo de Israel, não só nesse momento de guerra, mas toda a existência, Pai, de Israel, porque são tantos conflitos, tantas situações, mas como foi dito aqui, Pai, o Senhor ama esse povo, o Senhor deixa a ele a tua palavra, e Jesus veio através dele. Então, são tantas coisas boas, ó Pai, que vieram dessa nação. Então, clamamos a Ti, Senhor Deus, que haja um movimento de intercessão, um movimento de envio de missionários para essa nação. Desperta a igreja brasileira para isso. Desperta a igreja como um todo, Senhor Deus, para enviar pessoas para esses lugares, Pai. Como falamos aqui, poucos são os trabalhadores, Pai. Então, rogamos a Ti que vocacione pessoas para estar indo a essa nação, pregar o evangelho. Sabemos que ali a luta é grande, os perigos são muitos. Ó Pai, é um lugar sempre em guerra, mas o Senhor, ó Deus, chama também pessoas para estar indo, mesmo em situações difíceis. Então, nós pedimos aqui que toque, Deus, nos corações, que encoraje as pessoas e que dê recursos, ó Deus, para que essas pessoas cheguem até esse país, ó Pai. E clamamos a Ti, ó Pai, para que o povo de Israel possa conhecer o Senhor. Que o Senhor possa estar amolecendo seus corações, preparando as suas mentes, ó Pai, diante de tudo que conhecem da Tua palavra, que eles também possam ser despertados, ó Deus, para conhecer mais de Ti, conhecer o Novo Testamento, conhecer tudo aquilo que o Senhor separou para eles, ó Pai. Colocamos a situação dessa guerra também diante do Senhor, ó Deus, tanta violência, tantas pessoas sofrendo, ó Pai, tanto
israelenses, ó Deus, contra os palestinos, ó Pai, mas pedimos a Ti que todos eles possam ter oportunidade de conhecer ao Senhor, pedimos a Ti que essa guerra pare, clamamos para que cada vez mais o Estado de Israel possa estar se restabelecendo, mas pedimos a Ti, Senhor Deus, o cessar-fogo, o retorno às suas casas, aqueles que ainda estão cativos, ó Pai, que eles possam ser libertos, ó Pai. Palestina sofre ali diante daquele quadro de destruição, ó Pai, o povo está ali sofrendo, então pedimos a Ti que envie pessoas também para anunciar o Teu Evangelho a eles e resgatá-los dessa situação. Colocamos toda a situação política diante do Senhor, o Senhor, o governante de tudo, que pode fazer total diferença nesse momento, Pai. Então pedimos a Ti por isso, Pai. E colocamos mais uma vez as nossas vidas diante do Senhor, toque nos nossos corações e na nossa mente, para fazer a Tua obra a todas as nações, inclusive em Israel. E esperamos a volta do Senhor, Deus, que possamos agir e viver como uma igreja santa, separada para Ti, que agrade ao Teu nome. Então, completa a Tua boa obra em cada coração, em cada mente dos ouvintes que estão aqui hoje. Assim oramos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, Davidson, pela sua participação, aguardando aí as perguntas, mas eu acho que você foi bem didático. O povo está sendo bonzinho com você. Foi um prazer, viu? Foi um prazer. Esse assunto e não ter pergunta, é que o povo gosta de você. O povo gostou, né? Entendeu tudo, ou então não entendeu nada, né? Aí a culpa é do professor, então. Não, mas deu sim para entender, né? É um assunto difícil, né? Mas como você trouxe a palavra de Deus, não tem como refutar também, né, Davidson? Pois é, né? Ali você trouxe várias questões. Eu não falei de ideologia, né? Eu não trouxe ideologia. A teologia seria mais difícil, falar de pré-tribulacionista e pré-milenista, pré-milenista, e aí ia casar a salada toda. Eu não trouxe ideologia política para falar de Israel. Também. Entende? A gente pode até reconhecer os erros de Netanyahu, os erros da própria nação, a retaliação é pesada, tudo isso pode reconhecer. O problema não é isso. O problema é você rejeitar a nação, demonizar a nação inteira, entendeu? Sendo ela a vítima. A nação de Israel foi a vítima. E a partir daquilo que começou a guerra, entende? É como a Ucrânia e Rússia. A Ucrânia é a vítima, não é a Ucrânia que atacou a Rússia que atacou a Ucrânia. Entende? Então, é assim, muito fora da casinha você transformar a vítima no algoz. É como se eu estivesse justificando o estuprador porque ele estuprou a moça porque ela estava com roupa curta na rua. Não justifica. Entendeu? A moça é a vítima do estupro. Israel é a vítima do ataque terrorista do 7 de outubro. Não é fácil, né, Davidson? Eu sei que você está trazendo isso com clareza aqui, mas a gente sabe que no meio evangélico e no Brasil como um todo, no mundo, né, existe, né, esses dois polos, né? Aqueles que são a favor de Israel e aqueles que estão contra Israel e sem mesmo refletir sobre tudo isso. Quando a gente traz a Bíblia, fica difícil refutar, né? Por mais teologia que tenha. Mas a gente precisa orar por essas pessoas. Com certeza. Para cada um quebrantamento, porque é tanta informação, e aí está a internet, aí está a questão política mesmo, né? Que vai fazendo com que as pessoas tenham essas atitudes e essas defesas. Mas a gente deixa aqui o recado, trouxe essa aula belíssima, né? Que foi uma aula, então que cada um possa aproveitar. Entraram algumas outras pessoas aqui, a Naná, a Daílza, mas não tem pergunta, né, gente? Então, a gente vai seguir aqui se despedindo. Vou deixar para você aí as considerações finais e a gente vai encerrar. E semana que vem a gente vai ter uma missionária, a Patrícia, que está em Cabo Verde, lá na África, trazendo um pouco da realidade também dessa nação.
Mas fica aí com você a despedida. Obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer, né, quando eu posso colaborar. Infelizmente, a minha agenda não me permite estar às segundas-feiras mais disponível, mas, enfim, época de férias, feriado, a gente pode, quem sabe, combinar um retorno, Joia. né? Foi uma alegria muito grande. Tem um presente de graça para você, vá lá no meu canal, faz contato comigo. A Pode Silvia tem deixar. um link com todo o resumo de tudo que eu tenho. Tem e-book gratuito para você, tem curso gratuito para você, tem as pregações, aulas, tem material em hebraico. Se você quer conhecer a Bíblia, não fica moscando. Vá lá no meu canal, além de seguir aqui o canal falando de missões, né? Também vá para lá, para o meu canal, com o meu nome lá. Conheça o meu material, você vai ser muito abençoado, muito edificado ouvindo aqui, ó, no podcast, no Spotify, onde você quiser. Todo o meu material, o podcast Exegese e Exposição. Comigo, o reverendo Davidson Bignon. Toda semana tem material novo, tá? Tem muito mais que eu, gente. Acho que eu vou lá só para conferir quantos vídeos ele tem. Já Porque está ele chegando a trabalha quase 1.000. muito. Está quase 1.000 já. Ó, viu? Então, eu E tô aqui aí? no 290, você já tá no quase 1000. Que você faz todo dia, né? Eu faço uma vez por semana. Você deve fazer o quê? As 3 vezes por semana? Toda semana Quantos e os extras, né? 2 vezes por as semana é extra. pregações de domingo, né? Os É, estudos. tudo lá. Aproveita o conteúdo que é importante. E fica registrado, né, David? A gente já conversou sobre isso, né? O quanto fica aí um legado também e um estudo bem feito. Precisa, né, gente? Tem muita coisa na internet, mas não tem tanta coisa boa, né, gente? Então, vamos aproveitar É isso aí. aqui o Pastor Davidson, que está trazendo para a gente um conteúdo de qualidade. Então, agradeço mais uma vez, Davidson. Pessoal que quer fazer livro, precisa de uma editora, Contato Pastor comigo, Davidson, meu editora WhatsApp, ó, contextualizada. meu WhatsApp para tratar de livro com a editora Contextualizar. 021 998 58 5402. Vou repetir. 021 aqui no Rio de Janeiro. 998 58 5402. Meu nome é esse aqui, ó. Faça contato comigo, eu vou te ajudar. Ah, mas eu sou missionário, eu não tenho nenhum dinheiro para fazer. Eu não vou poder prestar o serviço para você, porque eu também não sou, nem relógio trabalhar de graça, muito menos eu. Né? Eu vou fazer o serviço para você, mas eu posso te dar uma dica de ouro de você publicar o seu livro sem gastar nenhum centavo, livro físico, impresso, digital também, e ainda receber um dinheiro para ajudar o seu ministério missionário. Ó, Faça, viu, gente? faça Dica contato. excelente. Então, aí, ó, procurem Davidson. Se você precisar de mim, estou à disposição também para indicar o Davidson. É isso aí. Obrigada, Davidson. Até a próxima oportunidade. Bem. E Deus abençoe a todos. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau.